Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um comentário sobre discernimento espiritual. A questão do discernimento espiritual, ela é uma questão muito complexa, porque ao mesmo tempo ela é muito individualizada, porque é algo extremamente dependente da nossa percepção. E a nossa percepção ela vai, trabalhar através de duas vertentes principais. Uma é a nossa interpretação do ambiente que está à nossa volta. E a segunda é a nossa narrativa, aquilo que a gente entendeu e que agora a gente passa, a propagar através do nosso entendimento, a divulgação que a gente faz sobre aquilo que a gente entendeu. Então, quando a gente discerne algo, ou seja, discernir às vezes tem uma proximidade grande com entender, né? Ou seja, as coisas estão se desenhando, elas estão se caminhando numa direção, encaminhando numa direção, e você começa a observar e entender a finalidade das coisas, ainda que aquilo não esteja nítido para a maioria das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é algo que você não consegue chamar uma pessoa e mostrar que aquilo está acontecendo. Ou seja, você não consegue uma comprovação no campo, no campo físico. Muitas vezes você vai depender muito mais da sua credibilidade do que entendimento de outra pessoa. Muitas vezes a pessoa acredita em você porque ela tem confiança em você, não porque ela consegue entender aquilo que você na verdade está dizendo. Quando nós tomamos por comparação a palavra de Deus, né, vamos confirmar isso no livro do profeta Jeremias, assim que Deus chama Jeremias, e quando ele diz a Jeremias, ele mostra uma visão a Jeremias e pergunta a Jeremias o que ele vê. Jeremias diz que vê uma vara de amendoeiro. E aí Deus diz que você vê bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Quando Deus fala a respeito da sua palavra, e que ele vela para cumprir, está falando daquela palavra que é anunciada com uma certa antecipação. Aquela palavra que é dada ao profeta para anunciar ou para exortar o povo, né? E aí, o que Deus está dizendo? Que ele é aquele que garante o cumprimento daquela palavra. A grande questão aqui é que aquele que divulga ou exorta através daquela palavra de Deus, muitas vezes tem que enfrentar um descrédito e enfrentar também resistência. Essa é a história dos profetas, né? Quando nós observamos não só Jeremias, mas vários outros profetas. Muita resistência do povo, muita incredulidade muitas vezes, e eles eram homens preparados para isso. Muitos desanimaram em muitos momentos, muitos se queixaram, para Deus. Nós temos o caso também do profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 20, 49, quando o próprio Ezequiel ele se queixa para Deus, falando que eles dizem de mim, ele é um falador de parábolas, um dizedor de parábolas, ou seja, alguém que fala coisas, que não acontece, que fala parábolas onde as pessoas não entendem e que aquilo não vem se concretizar. Então, exige de uma pessoa maturidade espiritual e maturidade emocional, não só por aguardar o tempo, mas por ser alguém que está divergindo, do meio, alguém que está divergindo daquilo que está todo mundo entendendo, ou seja, do senso comum. Quando nós passamos por um Novo Testamento, e também confirmaremos isso com uma palavra do próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,14, que é quando ele diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas
o homem que é espiritual a tudo discerne, de ninguém é discernido. Então ele está realmente concordando que para o homem natural, aquilo que é anunciado do reino de Deus, aquilo que é anunciado de forma muitas vezes antecipada, realmente parece loucura, porque está fora do seu tempo. E aquele que tem discernimento, ele realmente tem que ter essa maturidade e tranquilidade emocional, sabendo, sim, aguardar no tempo de Deus. Porque a nossa ansiedade e a nossa vontade, muitas vezes, de comprovar que nós temos razão, ou que Deus falou conosco, nos leva, né, a essa impaciência, nos leva a esse período que muitas vezes pode ser bastante estressante, contando dias e esperando aquela palavra se cumprir, muito mais por uma questão de comprovação perante as pessoas do que exatamente pelo propósito de cumprimento daquela palavra. E então nós precisamos, né, estar sempre nos comunicando com Deus, para que Deus ele vá nos direcionando e nos trazendo, através do seu Espírito, tranquilidade, para saber que aquilo que Deus faz cumpre um propósito do próprio Deus. E quando ele anuncia, há um propósito também no anúncio que Deus faz, ou quando usa alguém para fazer esse anúncio. Então, devemos procurar estar buscando estabelecer em nós uma tranquilidade, que aquilo que Deus estabeleceu vai se cumprir, não vai sair fora do seu propósito, para que a gente não venha estar nos aborrecendo e nem aborrecendo pessoas, né, querendo comprovar coisas que dentro de um tempo ainda são invisíveis para boa parte das pessoas. E é através do Espírito Santo, né, que nos traz a revelação, que outras pessoas também entram em concordância. Então, quando estiver fora do propósito de Deus, que aquilo seja entendido por outras pessoas, não vai ser pelo nosso esforço que as pessoas entenderão. Então, cabe a nós ter paciência, esperar em Deus e buscar ter maturidade emocional, para que nós possamos, no seu devido tempo, estar vendo a obra de Deus se cumprir. Que Deus ele esteja nos abençoando, nos dando capacidade, entendimento para entendermos o tempo, para entendermos as circunstâncias nas quais as coisas acontecem e buscarmos de Deus um entendimento, né, de que e por que as coisas estão tomando determinada direção. E isso a gente, através do Espírito de Deus, é que nós conseguimos discernir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.